Olá, começa agora mais um Profissão Cientista. Hoje eu vou receber aqui a Gabriela Dias da Silva, que é graduada em licenciatura em Química pela Unesp e fez mestrado e doutorado aqui na UFBC em Ciência e Tecnologia Química. E agora está realizando pós-doutorado na USP e também atua na área de ensino e divulgação científica. Sobra tempo para mais alguma coisa, Gabriela? É difícil conciliar qualquer coisa nessa rotina, mas a gente tenta. Obrigado, viu, Gabi, por estar aqui hoje com a gente. A nossa primeira pergunta de praxe é aquela: por que você se interessou em fazer química? Surgiu alguma coisa na sua vida, algum gatilho? Como foi que você entrou nessa área? Assim, conta um pouco pra gente. Primeiramente eu quero agradecer o convite, a oportunidade, né? A todos que estão assistindo, né? Gastando um pouquinho de tempo aí para prestigiar o nosso canal. Bom, e como que eu me interessei por química, né? Acho que aconteceu assim na infância mesmo. Em programas de TV, filme, sempre gostei muito, sabe? Assim, tipo, já tinha aquela ideia de, quero ser cientista, quero estar num laboratório. Eu gostava de misturar as coisas em casa, minha mãe tem salão de beleza, então eu pegava os produtos, saía misturando tudo, achando que ia acontecer alguma coisa. E eu acho que isso me influenciou bastante. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, isso foi bastante marcante para mim, que meu pai veio trabalhar num laboratório de química e ele me levou para ver uma titulação ácido base. E assim, uma criança, né, você vê lá 2 compostos incolores, você mistura, fica rosa, nossa, você acha que é uma magia, né, você fica super interessado. E então assim, só que quando você é criança você não tem ideia do que é ciência, como isso é dividido, né? Eu achava legal a ideia de estar no laboratório e fazer pesquisa, mas os impactos disso, ou o que isso realmente significava, eu não tinha ideia. E aí no ensino médio, né, que eu fui conhecer a ciência na forma como é dividida, química, física e biologia, aí eu fui despertando um maior interesse pela química. E aí quando eu fui prestar o vestibular, assim, eu já tinha bem em mente que eu queria fazer química. Só que na época aconteceu o seguinte, né? Eu ia prestar química, mas na minha região, que eu sou do interior de São Paulo, da região de Presidente Prudente, e o lugar mais próximo que tinha química era na Unesp de Presidente Prudente. Só que era licenciatura em química, e eu tinha o interesse de fazer bacharelado. Mas como naquele momento era mais viável para mim, então eu fiz a licenciatura e fui descobrindo o interesse em ensino durante o curso mesmo, assim, não era meu objetivo inicial. Certo. Aí a coisa foi acontecendo. E aí a pesquisa surgiu já durante a graduação? Já foi na área de química mais dura mesmo ou foi na área de ensino e depois acabou indo para a química? Então, eu comecei minha iniciação científica no meu segundo ano de graduação, também assim, né? Porque tudo você vai descobrindo durante o processo, né? Então, também não sabia exatamente o que era iniciação científica, como funcionava, e fui descobrindo no processo. Mas um professor de física tinha divulgado que ele tinha alguns projetos, vieram para ir na sala dele conversar, ver se me interessava por algo. E aí ele ofereceu um projeto de fotocatálise heterogênea, né? Que é um método em que você usa a luz solar para decompor compostos orgânicos persistentes, compostos tóxicos. E aí eu fiquei super interessada no projeto, só que não tinha bolsa para o desenvolvimento dessa pesquisa. Mas ele tinha bolsas na área de ensino. Aí ele falou, então você entra nesse e leva esse seguinte. E foi mais ou menos assim que eu entrei no ensino. Tipo, também não era meu foco naquele momento. Mas aí a gente começou com um projeto bastante interessante, que era uma síntese de nanopartículas, com o objetivo de usar nanociência e nanotecnologia para contextualizar no ensino de química e física e levar isso através de materiais didáticos e paradidáticos para a escola. Então a gente fazia a síntese dessas nanopartículas e como comprovava que tinha nanopartículas ali dentro, essa substância ela a olho nu você não vê, né? Mas quando a gente incidia um laser, a gente via um fenômeno de difração que era decorrente dessa interação entre as partículas que têm o mesmo tamanho e a luz que está incidindo na matéria. Então a gente via o fenômeno de difração. E aí foi criado assim, vários materiais, vídeos, e aí foi quando eu me vi interessada por
ensinar, assim, por ensinar, por divulgar a ciência. Foi naquele momento que eu comecei a entender o que era a licenciatura e como isso é importante para a sociedade e como isso pode ser transformador, assim, né? Tanto para quem está ensinando, para quem vai aprender. E aproveitando esse gancho, tem a pergunta sugerida pelo nosso amigo Paca, que está ali atrás, ali no laboratório. Você ter começado na licenciatura, teve algum, como eu posso dizer, afetou de alguma maneira você fazer depois um mestrado e um doutorado na área mais dura da ciência, ou isso até ajuda você em alguns aspectos? Como que foi isso? Porque existe dentro da academia um certo preconceito com a licenciatura, principalmente de quem é mais duro assim, da ciência. Como que você lidou com isso? Você lida até hoje com isso? Eu confesso que quando eu entrei, eu imaginava que tinha uma grande diferença assim, entre a formação. Mas durante o curso, eu fui percebendo assim, que a cobrança nas matérias de química mesmo, nas matérias de exatas, cálculo, era bastante pesada, tão quanto qualquer curso de bacharelado. A diferença é que a gente tinha essas disciplinas pedagógicas, que no curso de bacharelado você não vai ter. E isso foi muito proveitoso, assim, tanto para a minha prática de docente, né, que eu vinha desenvolver depois, como você se preocupar nas maneiras que você vai utilizar para explicar aquilo que você está tentando passar, né? Quer seja durante uma aula, ou num evento, ou na produção de um trabalho acadêmico. Então, eu acho que a licenciatura só veio acrescentar. A minha formação como química, assim, eu acho, bom, eu não posso avaliar como um curso bacharelado, mas eu não fiz, mas pelo que eu conheço da grade, assim, não deixa a desejar em nada, pelo contrário, veio a somar com essas outras disciplinas pedagógicas. Agora, um ponto, assim, que eu vejo que hoje a coisa está sendo um pouco mais articulada entre o que você aprende na química dura, né, como algumas pessoas chamam, e nas disciplinas pedagógicas. Hoje existe um maior entrelaçamento quando se tenta passar, quando se ministra esse tipo de disciplina, e naquela época, para mim, a coisa era muito dissociada. Então, a gente aprendia, tinha disciplinas de didática, de instrumentação de ensino, mas essas disciplinas elas não conversavam com as matérias que a gente já tinha visto, entendeu? E acho que é muito importante conseguir fazer essa correlação. É mais soma do que deixar algo em falta, né? Se você faz um curso sólido, né, de licenciatura mesmo. Para quem não sabe, a Gabi ela escreve também para o nosso blog, o Guia dos Entusiastas da Ciência, que você vai encontrar o link aí na nossa página do Facebook. E recentemente ela escreveu um texto do O que não é quântica. Sim. Gabi, o que não é quântica? Olha, tem muita coisa aí que não é quântica e está sendo vendida como quântica, né? Isso é um grande problema e por isso que a gente tem esse tipo de intervenção de divulgação para tentar combater da melhor forma possível essas pseudociências. Mas eu entendo que o que não é quântica é aquilo que não pode ser avaliado pelo método científico e classificado como tal. E assim, tudo que é observável e que faz parte desse ambiente macroscópico, a gente não pode atribuir a um fenômeno quântico. Então, qualquer coach quântico que estiver por aí falando que você vai mentalizar, que sua vida vai dar certo, ou que alguma coisa que você deseja muito pode ser atraída pelo poder do pensamento, isso não é quântica. Você pode chamar de um pensamento positivo, ou que sei lá qual vai ser a justificativa para isso, mas quântica definitivamente não é. Nem o sal também não é quântico, o colchão não é quântico. Chinelo, né? O chinelo. E como trazer esses conceitos da física e na verdade, da mecânica quântica para o público mais, não vamos dizer nem comum nem leigo, mas para o público que não estuda essas ciências, química e física? Como trazer esse conhecimento?
é um dos maiores desafios hoje pra gente que trabalha com divulgação? Eu acredito que é um grande desafio. Tipo, eu não tenho uma resposta pronta, um caminho para isso, né? É o que a gente está buscando durante todo esse processo de divulgação. Mas eu acredito que o melhor caminho é mostrar o como aprender é positivo, né? O como aprender pode ser gratificante, como o conhecimento pode transformar a nossa forma de ver o mundo e dessa forma tentar motivar as pessoas a entenderem um pouco mais o que é ciência de uma forma geral, o que é quântica e assim, mesmo pra gente que é da área, né? Eu estava falando da minha iniciação, mas depois no mestrado eu fui para química orgânica e no doutorado eu parti para simulações com metodologias de cálculo clássicos e quânticos. E aí a gente é obrigado a estudar e mesmo assim a gente sabe que existem falhas na nossa formação, existem coisas a serem buscadas, a serem aprendidas. Então, se pra gente é um desafio, pra quem está começando, pra quem não é cientista, é um desafio também. Mas eu acho que a forma de motivar é mostrar o como aprender é legal, diferente do que a MC Mirella possa pensar sobre isso. Pra gente continuar isso, você também atua muito na área de ensino. E eu peguei ali seu currículo lá no escavador e tá lá que você também atua na área de EAD. Como que tá essa área de EAD? É possível a gente fazer um curso legal no EAD hoje? E como fazer isso? Porque tem um fenômeno de faculdades com curso de EAD que a gente sabe que não são tão organizados assim. Como fazer uma coisa mais legal nessa área? Principalmente na área de ciência. Eu comecei a trabalhar com educação à distância logo depois que eu me formei, né? Então, quando eu estava desenvolvendo um mestrado aqui, eu era tutora no curso de gestão de resíduos pela Unesp e depois disso eu participei também de projetos da Prefeitura Municipal de São Paulo junto com a UFBC num curso de especialização de ciência e tecnologia. E foram cursos assim, muito bons, então eu acredito que o EAD pode funcionar, desde que você tenha profissionais engajados, profissionais capacitados. Então, quem está procurando um curso EAD em alguma área, precisa conhecer a instituição, precisa conhecer quem são os professores, gasta um tempinho procurando curriculares dessas pessoas, né? Ver como está o registro disso no MEC. Então, assim... tem muita coisa sendo feita de qualquer jeito, mas também tem muitos profissionais engajados em fazer a coisa dar certo. Então, eu acredito que o EAD pode ser bastante promissor, mas principalmente nos casos de pós-graduação ou na formação a nível superior, né, que a pessoa já tem uma certa responsabilidade, uma certa maturidade para levar esse tipo de curso. Então, para a gente encerrar, vamos fazer mais uma daquelas perguntas clássicas. O que é ciência para você? É uma pergunta difícil, né? Por mais que seja clássica. Então, a ciência, para mim, ela é um corpo de conhecimentos. Só que esse corpo de conhecimentos, esse conjunto de conhecimentos, eles passaram por vários métodos de validação para estar ali. Então, é um conjunto de conhecimentos que são sistemáticos, foram aprovados por diversos cientistas, estabeleceram corresponderam a diversos critérios para chegar àquele ponto. Esse processo de construção da ciência, essa busca pelo conhecer, é o que motiva toda essa estrutura, né? Então, o querer entender o que acontece no universo, quais são as interações entre os fenômenos, isso, para mim, seria a ciência. E o que ela é hoje na sua vida? É tudo, né? É o que eu faço desde que eu acordo até o momento que eu vou dormir. E assim, isso influencia num ponto na sua vida que toda a sua forma de interpretar o mundo
começa a passar por esses questionamentos científicos, né? Por exemplo, sei lá, um exemplo bobo, você descoloriu o cabelo e ficou amarelo, muito amarelo. Qual combinação, qual composição de cor eu vou ter que, faltou um aquecimento de um catalisador, sabe? Então você começa a fazer correlações na cozinha, começa a fazer correlações no salão, começa a fazer correlações na rua. Então, quando você é cientista, eu acho que você vive a ciência em todos os momentos da sua vida. E eu acho que quem não é também deveria buscar esse tipo de processo de validação através do método científico em diversos momentos e principalmente para não cair nessas pseudociências como a o salto quântico. Coisa do coach quântico. Bom, Gabi, muito obrigado pela presença. Se eu fiz alguma pergunta aqui. Bom, voltamos daqui a 15 dias então com mais um Profissão Cientista. Acompanhe sempre a gente aí no Facebook e também no nosso blog Guia dos Entusiastas da Ciência. Até mais, gente!